compartilho das angústias aqui, mas todas essas questões não são novas, né? Todas essas questões são bastante antigas e os diagnósticos todos já estão feitos. Eu compartilho com tudo que foi dito aqui e para mim é bastante emocionante. Eu acho que o Vivendo teve sempre essa característica de ser um espaço de confraternização e onde a gente vem de forma meio que aleatória. Alguém falou isso no primeiro dia, e isso é um fato no jargão, das pessoas se retroalimentarem, das pessoas virem aqui carregar as baterias. É exatamente o que eu fiz. Eu cheguei na quinta-feira de uma viagem longa, participar da Conferência Mundial de Tuberculose, e cheguei, eu falei, eu preciso ver esse povo, porque é o meu povo, entendeu? Porque é de onde eu venho, a identidade que eu tenho é com o movimento de AIDS e com as angústias que o movimento de AIDS sofre. Os diagnósticos nós já temos todos, né? O esvaziamento, o enfraquecimento do movimento. O Veriano usou uma palavra muito politicamente correta, que eu achei interessante, que ele usou lá no Sul, no Vivendo do Sul, que é uma retração do movimento, que é um momento de retração, não de enfraquecimento, mas de retração. Mas nesse momento de retração não é porque nós temos um potencial de força, mas no momento nós ainda estamos com forças limitadas. Mas eu acho que são formas de interpretar interessantes. Agora, a angústia que a Áurea levanta é a angústia que eu tenho desde sempre, ou seja, como é que você mantém os por que não dizer, privilégios conquistados. Eu acho que nós... existem coisas assim que me incomodam muito. Por exemplo, na primeira discussão, antes de eu oficialmente começar o Vivendo, aqui sobre a mesa de tuberculose, em que eu estava discutindo com o Halal, em que há uma insistência de dizer, por exemplo, que nós temos acesso a medicamentos e, em função disso, nós temos uma situação privilegiada. De fato, temos. Eu acho que a maioria de vocês não tem noção do que é viver com AIDS e na maioria dos países do planeta, que eu não estou falando dos países desenvolvidos de renda alta. As pessoas têm acesso a tratamentos que já são preconizados, elas não são individualizados e são o que os protocolos permitem. Então todo mundo toma em massa os mesmos medicamentos, sejam eles adequados a você ou não. Nós temos uma situação conquistada aqui no Brasil que é uma construção antiga e que é muito importante. Nós temos acesso a medicamentos aqui que a maioria dos países, mesmo os países ricos, não oferecem na rede pública. Então nós temos um privilégio aqui que, na verdade, eu acho que é privilégio, mas é um privilégio conquistado. Nós temos esse direito. Porque o que eu não admito ouvir de nenhum membro do governo é como se esse privilégio, se a gente tivesse que abrir mão desse privilégio, ou como se nós tivéssemos, porque esse privilégio é o privilégio de continuar vivendo, né? Eu, até 1998, tinha que pagar meus medicamentos, porque até 98 o fornecimento de medicamentos não era regular mesmo, até dezembro de 98, você lembra bem disso. Quantas vezes, e depois, para entrar, eu sou um paciente de longa data, comecei com antirretroviral em agosto de 1990, e com várias resistências cruzadas, entrei em falência terapêutica diversas vezes, eu precisava lançar a mão dos medicamentos mais novos, e se eu não fosse um cara de classe média que durante um tempo ganhava bem para poder pagar meus medicamentos, ou tivesse papai que pudesse me ajudar, eu não estaria aqui há muito tempo. Entendeu? Então, agora, a questão é o seguinte: mesmo essas conquistas, que são, por exemplo, da gente ter um antirretroviral, a gente não pode achar que isso é uma conquista absolutamente garantida e que haverá eternamente ali na prateleira para gente. Isso não é assim que funciona, gente. Os medicamentos são comprados com orçamento. Orçamento é discutido no Congresso, antes do Congresso nos conselhos, e todo mundo defendendo o seu quinhão. Então, as conquistas que nós tivemos, elas foram conquistas. E não necessariamente será eternamente nossa. Isso não é foro da Igreja Católica que marcou um terreno, falou aqui a área é minha, eternamente você vai pagar imposto para mim aqui. Não é assim que funciona a coisa. Todos os anos a luta tem que ser realimentada.
O que me preocupa é como a gente estrutura. A gente precisa chover numa olhada, né? Saber tudo que vocês já falaram sobre a questão do esvaziamento dos quadros técnicos, como a gente tem menos recursos humanos, como a gente tem dificuldade de manter técnicos qualificados para apresentar propostas mais bem elaboradas, para se livrar de todo o inferno por exemplo, que o Queiroz levanta, por exemplo, e tantas ONGs sobre as dificuldades do fisco, dos controles sobre os recursos das ONGs, a enfermeira que é gerir uma ONG, a enfermeira que é gerir recursos, cada vez é mais complicado, cada vez é mais difícil. Nesse contexto tão desfavorável, como é que nós mantemos as portas abertas? Né? Como é que a gente mantém as organizações funcionando e oferecendo isso que você estava falando, do quadro cada vez menor, e do quadro técnico cada vez menor, e da demanda cada vez maior? Como é que a gente se estrutura para dar conta disso? Porque a gente está afogado nessa demanda, porque as pessoas batem a nossa porta e estão desesperadas, porque o que a Áurea o exemplo excelente da Áurea é exatamente isso, de que as pessoas precisam de se alimentar. A coisa é elementar, a discussão é elementar, né? Hoje as pessoas têm urgências alimentares, nutricionais, etc. e tal. E como é que nós conseguimos, nesse contexto tão desfavorável, em que teoricamente tem uma razão clara para que a AIDS tenha perdido o seu foco na imprensa, como você estava falando, tanto na imprensa como na justiça, tudo caminha junto, né? Se o governo está oferecendo, se nós temos medicamento como nenhum país do mundo tem, então a gente tem eu não lembro foi presidente pela Niterói, o Raldo, vivendo em 2000, no ano de 2000, falando lá que foi lá na Glória não, Jockey Clube. No Jockey Clube. Ele falando, vocês têm que lamber os beiços porque vocês têm medicamento. E eu quase pulei no pescoço dele, porque não é só medicamento que a gente precisa saber. Por exemplo, a discussão na época que eu levantava é que medicamentos nós estamos tomando, porque eu sistematicamente estava ficando, apesar de ter uma adesão boa, ficando resistente às drogas, etc. Eu queria saber que diabo de medicamento eu estava tomando, porque naquela época nem bioequivalência e biodisponibilidade os medicamentos brasileiros tinham. Então, as discussões são complexas, nós estamos sobrevivendo. O que me assusta é o fato de que a epidemia recrudesce de uma forma absurda, e por conta dos trabalhos, eu já falei aqui, por conta dos trabalhos que eu faço, eu visito muito hospital, muita emergência, eu verifico a quantidade de pessoas tendo AIDS, indo a óbito, sem diagnóstico. Isso não é contabilizado, isso não vai aparecer em lugar nenhum, porque essas pessoas vão a óbito sem diagnóstico. E que são aquelas pessoas que você olha e você dá o diagnóstico de AIDS só de olhar. As pessoas aparecem como se aparecendo na década de 80. O cenário é o mesmo. Então em qualquer emergência, vocês forem agora para as emergências públicas aqui do Rio de Janeiro, vocês vão ver várias. Né? Muito. Então a questão é que isso é o que nós vemos de forma regular. Agora, a preocupação nesse cenário de dificuldades, como é que você procura meios de sobrevivência? Eu acho que nós temos que trabalhar em várias frentes. Eu escolhi, volto a dizer, essa discussão não é uma discussão nova, essa é uma angústia já antiga, e eu investi, por exemplo, onde eu invisto há vários anos, na aproximação entre a comunidade e a pesquisa. Porque eu acho que se nós trabalharmos mais junto da universidade, de recursos de pesquisa, se nós nos apoderarmos ou nos aproximarmos do que são recursos científicos, dados científicos, nós temos melhor elemento para negociar as coisas. Na medida em que nós nos mantemos distantes e na ignorância de quais são as condições, do que pode ser feito, a gente perde o bonde e fica atabalhoado lá resolvendo demanda. A gente fica lá afogado na demanda. Então, só que isso é um trabalho longo, é um trabalho de educação,
é um trabalho permanente, é um trabalho muito difícil porque os recursos são muito pequenos, por enquanto, mas estão crescendo. Eu gostaria que, por exemplo, que o Carlos falasse um pouco qual é a perspectiva dele com os recursos públicos, por exemplo. Tudo que a gente conseguiu aí nos últimos meses, ou talvez no último ano, de novidades em termos de financiamento para as ONGs. Como é que a gente está avançando nesse sentido?